O Turner acaba de me avisar que essa mensagem ela é não só tão grande quanto a anterior, mas o dobro do tempo. Então, querem pegar seus travesseiros? É brincadeira, essa mensagem é curtinha, tá bom? Se Paulo pregou para os homens, eu falou para mim, nós também alguém vai descer. Nobody sit in the window. Ninguém senta na janela, pessoal. Já começou ali? Tá bom, então vou começar aqui. All right, turn in your Bibles to Ephesians 4. Ok, queridos, vamos abrir em nossas Bíblias em Efésios 4. Efésios capítulo 4. I think this message will be shorter, Eu acho que essa mensagem será mais curta, but I make no promises. mas eu não farei promessas. Ephesians 4:11, Efésios 4:11, a verse that Bernardo touched on last night. dos versículos que o Bernardo mencionou ontem à noite. Verse 8 says that gifts were given unto men. O versículo 8 fala que dons foram dados aos homens. And verse 11 spells out exactly what those gifts are. E o versículo 11 diz quais são esses dons exatamente. He gave some apostles Alguns eram apóstolos, and some prophets profetas, and some evangelists evangelistas, and some pastors and teachers. e pastores e mestres. Bernardo went on to explain the purpose of those gifts. E o Bernardo foi lá e explicou o propósito desses dons. Verse 12, the perfecting of the saints for the work of the ministry. Versículo 12, falando do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, For the edifying or building up of the body of Christ. para a edificação ou construção do corpo de Cristo. But if you were to ask most men today, Mas se você fosse perguntar a maioria dos homens hoje, most men today would say, I don't feel called to be a pastor. a maioria dos homens diria, não, eu não me sinto chamado para ser um pastor. I don't believe God is directing me into the ministry Não creio que Deus está me direcionando ao ministério. as a pastor or an evangelist, as a Como pastor, missionary. como evangelista, como missionário. I think we need to re-examine this topic a little bit. E eu acredito que nós precisamos reexaminar esse tópico um pouquinho. 4 years ago, my best friend died in a hospital by medical treatments. 4 anos atrás, o meu melhor amigo morreu em um hospital por causa do tratamento médico. That was really hard for me. Foi muito difícil para mim. He was my best friend growing up. Crescendo, ele foi o meu melhor amigo. We went to college together. Fomos para a faculdade juntos. We were business partners Éramos parceiros de negócios. for probably 27 years. Our lives were interconnected. Nossas vidas eram interconectadas por aí uns 27 anos. And then I moved away, and for the rest of the next 20 years of his life, we only had brief contact with one another. Aí depois disso eu me mudei e daí nos próximos 20 anos tivemos bem pouco contato um com o outro. If I'm honest, I was a little angry with that situation. Para ser honesto, fiquei um pouco irado com essa situação. I certainly wasn't angry with God. Eu não estava bravo com Deus,
but I was angry that my friend was gone so soon. Mas não estava bravo, que o meu amigo estava And what I saw, perdido tão pouco tempo. and what I saw as unfortunate and stupid. E aquilo que eu vi como desagradável e até um pouco estúpido. And as I sat there at my friend's funeral, his son stood up to speak. E aí eu estava no funeral dele e o filho dele se levantou para falar. The casket was open. My friend's body was laying there in that casket. O caixão estava aberto, o corpo do meu amigo estava ali. And his 15-year-old son was saying goodbye to his father. E o filho dele, de 15 anos, estava ali dizendo adeus ao seu próprio pai. That was a hard day. Foi um dia difícil. But that young man stood up there and very clearly gave the gospel. Mas aquele jovem se levantou ali e muito claramente entregou o evangelho àquelas pessoas. And he talked about where his father was at that very moment. E ele falou de onde o seu pai estava naquele mesmo momento. I was amazed at how clear a 15-year-old could be at such a hard moment in his life. Eu fiquei bobo com a clareza que ele conseguiu ter naquele momento tão difícil da vida dele. I know it wasn't the right time, but after that, I wanted to talk to him. E eu sabia que não era o melhor momento, mas depois daquele momento eu quis falar com ele. And plant a seed in his mind. Eu quis plantar uma semente na mente dele. I was so impressed with him, Eu estava tão impressionado com ele and obviously how his father had raised him, e, obviamente, com a maneira que o pai dele o criou and mother, e a mãe também, that I challenged him that maybe God could use him to preach. então eu desafiei que talvez Deus pudesse usá-lo If you para can, pregar. if you can preach in that moment, you can preach in any moment. Se você consegue pregar naquele momento, você pode pregar em qualquer momento. A year and a half later, I followed up with that same young man and took him to lunch. Um ano e meio depois, eu encontrei com ele novamente. A gente saiu para almoçar, Actually, it was breakfast. café da manhã. But I talked to him and I wanted to visit that same topic. Mas aí eu quis conversar com ele e voltar naquele mesmo assunto. And I asked him if he'd be interested in pursuing ministry. E eu perguntei a ele, você teria interesse em buscar o ministério? I will never forget what he told me. Eu nunca vou me esquecer do que ele me disse. He said, I don't feel called to be a pastor. Ele disse, eu não sinto o chamado para ser um pastor. And then he shared that he was going to enter some trade, plumber, electrician, I don't remember that part. Daí ele descreveu como ele tinha planos de entrar em um trabalho tipo But the part that, eletricista, alguma coisa assim. the word that got me, the way he said it was, I don't feel called. Mas a parte que me impressionou foi que ele falou, eu não sinto o chamado. And at the moment, I wasn't sure exactly how to respond to that. E naquele momento eu não sabia exatamente como que eu deveria reagir a isso. And I didn't want to press hard, I just wanted to continue to plant that seed. Não quis também empurrar, mas eu quis continuar plantando aquela semente. But it made me think, Mas aquilo me fez pensar, what is a calling to ministry? When we use that word, I feel called to the ministry. What does that look like? como que é esse negócio de chamado para o ministério? Quando a gente fala desse termo, o que é isso? And sometimes we talk about gifted to ministry. What does that look like? We use these words, but what is he talking about? E às vezes a gente usa o termo, nossa, esse cara tem dom para o ministério. O que quer dizer isso? The Mormons teach that you'll get a burning in your bosom. Os mormons falam que você sente uma queimação por dentro. What do we think about that? O que é isso? That's how you say, what do you think about that?
significa isso. Alright. O que vocês pensam sobre isso? Okay. I mean, if I said, you know, I had this burning in my bosom, so now I want to be a pastor. Se eu fosse falar, então, eu tenho essa queimação aqui por dentro, então agora eu quero ser um pastor. What would you think of me? O que você pensaria disso? Yeah. You'd think I was off my rocker. Você ia achar que eu tô meio lelé da cuca? Yeah, that's good. That's good. Turn with me to 1 Samuel chapter 10. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 10. Let's have a little fun with this tonight. Vamos brincar um pouquinho com essa situação hoje à noite. Vamos nos divertir. So if you're getting tired, this will help keep you awake. Se você estiver um pouco cansado, isso vai ajudar você a ficar acordado. In 1 Samuel chapter 10, Saul has been selected to be king of Israel. O rei Saul tinha sido selecionado para ser o rei de Israel. And God has given Saul a series of things that are going to take place in his life that are preparing him for this. E aqui nesse texto, Deus deu várias coisas para Saul, porque essas coisas iriam prepará-lo para esse trabalho. Verse 1, 1 Samuel 10:1. Versículo 1. Then Samuel took a vial of oil and poured it upon his head and kissed him and said, Is it not because the Lord hath anointed thee to be captain over his inheritance? Versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? How many men today would say, I feel called to the ministry and have oil poured on your head, anointed with oil? Quantos homens hoje, eles podem dizer, eu sinto o chamado para o ministério, então derrama óleo sobre a minha cabeça? Or, how many of us get kissed by a prophet when we are anointed in that process? Então, e aí para juntar isso, quantos de nós ganhamos um beijinho do profeta? Bernardo, when you started into the ministry, did anybody kiss you or anoint you with oil? Bernardo, você quando entrou no ministério foi ungido com óleo e ganhou um beijinho? Eu ganhei um beijinho da minha esposa. Is she a prophet? Ela é profeta? No. How about you? Ah, It didn't happen for me either. But you know something? You want to translate that first? You think they got it? ele está dizendo, para mim também não aconteceu. But you know, there are churches out there that teach that. Mas tem igrejas por aí que ensinam isso. The Orthodox Christian Church teaches that. A igreja ortodoxa ensina assim. They anoint people with oil. Eles derramam óleo, fazem a unção. I know a man who heard me preach one time and he said, Oh, you are so anointed. Uma vez um homem ouviu ele pregar e falou: Nossa, como você é ungido. But nobody ever poured oil on me. Mas ninguém botou óleo em mim, ninguém me ungiu com óleo. And no prophet ever kissed me. E nenhum profeta me beijou. What else might be misconstrued to think this is what takes place when we are gifted or called into ministry? O que outras coisas poderiam ser construídas de uma forma errada para a gente falar assim, é assim que é quando alguém é chamado para o ministério? Verse 2, Vamos para o versículo 2. When thou art departed from me today, then thou shalt find 2 men of by Rachel's sepulchre in the border of Benjamin at Zelzah, and they will say unto thee, The asses which thou wentest to seek are found, and lo, thy father hath left the care of the asses and sorroweth for you, saying, What shall I do for my son? Ok, versículo 2. Quando te apartares hoje de mim,
acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim e Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar? E eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? I never received a special message to you. Eu nunca recebi uma mensagem especial. Você recebeu? No special message for Bernardo either. Não tinha uma mensagem especial para o Bernardo, não, né? Maybe we're not called. Talvez a gente não seja chamado. We're not gifted, apparently. Talvez não tenhamos o dom. Not anointed. Não tenhamos a unção. Verse 3. Vamos para o versículo 3. Then thou shalt go on forward from thence, and thou shalt come to the plain of Tabor, and there thou shalt meet 3 men going up to God to Bethel, one carrying 3 kids, one carrying 3 loaves of bread, and another carrying a bottle of wine. And they will salute thee, and give thee 2 loaves of bread, which thou shalt receive of their hands. 3 e 4 diz: quando ali passares de adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali se encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel. Um levanta 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. I'm just going to go out on a limb here and assume that you didn't, and I know I didn't, receive any bread and wine as part of my gifting or calling. Eu vou usar dizer que você não, eu não, ninguém aqui recebeu 2 pães e vinho como parte do seu chamamento. Now it gets really fun. E agora fica divertido. Verse 5. Versículo 5. After that, thou shalt come to the hill of God, where is the garrison of the Philistines. And it shall come to pass, when thou art come thither to the city, that thou shalt meet a company of prophets coming down from the high places with a psaltery, and a tabret, and a pipe, and a harp before them, and they shall prophesy. And the Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shall be turned into another man. Versículo 5 e 6. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. I love marching bands. Eu gosto muito de bandas marciais. And when I went into the ministry, no marching band showed up. Mas não tinha nenhuma banda ali para mim quando eu entrei no ministério. Does that mean I am not called or gifted for the ministry? Será que é porque eu não sou chamado ou dotado para o ministério? When I went to the Berean Bible Institute, Quando eu fui para o Instituto Bíblico Bereano, never once did I become another man and prophesy in that moment. em nenhum momento, durante aqueles anos lá, eu me tornei um outro homem e profetizei. So, how many of you think this whole line of verses and comparing it to being gifted or called into the ministry is a little bit ridiculous? Então vamos lá, quem que acha que seria ridículo pegar essa sequência de versículos e comparar isso com um chamamento para o ministério hoje? Yeah, ridiculous. É ridículo, não é? Now, sadly, some churches actually do believe in some of those things. Mas infelizmente alguns acreditam nisso. But maybe we need to look at this a little differently. Mas talvez a gente precise olhar para isso sob outra perspectiva. Maybe when you are called into the ministry, it's something different. Talvez quando você é chamado para o ministério é algo diferente. Maybe it's an ability. You have an ability. You have a special talent. Talvez seja uma habilidade. Talvez você passe a se sentir preparado e hábil para fazer outras coisas. Maybe you're just a good speaker. Talvez você seja simplesmente um bom orador. Go to 1 Corinthians chapter 2. Vamos a 1 Coríntios capítulo 2.
Was the Apostle Paul called by God? O apóstolo Paulo, ele era chamado por Deus? Was he called for his ability? Ele era chamado porque ele tinha habilidade? 1 Corinthians 2, verse 1. Yes. You can read 1 through 5. Eu vou ler aqui de 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Vamos ver se era por causa da habilidade de Paulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. This is the inspired word of God, right? Essa é a inspirada palavra de Deus, amém? Right? Every word, right? Cada palavra, certo? So this is God's words, not Paul's, right? Então essas são as palavras de Deus, não de Paulo, certo? So this is not Paul being humble. Então isso aqui não é Paulo tentando ser humilde, certo? He was inspired to write these words. Ele foi inspirado a escrever estas palavras. How would you describe Paul's abilities as an apostle in 1 Corinthians chapter 2? Aqui em 1 Coríntios 2, como que você descreveria as habilidades de Paulo como um apóstolo? Lousy? Fraco? Terrible? Horrível? Not good, not gifted, Não muito bom, né? Não muito dotado, certo? not special. Não especial. I mean, I came not with excellency of speech. I was not a good speaker. That's what he says. Eu não fiz com ostentação de linguagem. Ou seja, eu não era um bom orador. He said, I want your faith to not be in the wisdom of men, but in the power of God. Ele diz, eu não quero que a fé de vocês esteja sobre sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Sometimes we think we have to have some ability to be in the ministry. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter alguma habilidade para estar no ministério. To preach, we need some special skill. Para pregar, a gente precisa de uma habilidade especial. When we think that, our focus is off. Quando pensamos assim, o nosso foco está errado. It's not about us or our ability. Não tem a ver com a gente. Não tem a ver com as nossas habilidades. God doesn't want us to have special skills. He just wants us to be obedient. Deus não quer que nós tenhamos habilidades especiais. Ele só quer a nossa obediência. Maybe when we are called into the ministry or however that's often described, maybe at that moment God gives us this passion or this zeal for service. Talvez quando a gente sente esse chamado para o ministério, a gente sente um zelo, um fervor, um amor pelo ministério. Philippians chapter 3. Filipenses 3. Paul is describing his life before his conversion. Paulo aqui descreve a sua vida antes da conversão. Look at verse 6. Olha o versículo 6, que diz: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. We can certainly look at Paul's life in the ministry and see that he had a lot of zeal for the Lord. Com certeza Paulo tinha muito zelo pelo Senhor. But Paul was a very zealous man before his salvation. Mas
antes de ser salvo, Paulo já era bem zeloso. He just had zeal for the wrong things. Ele tinha zelo pelas coisas erradas, mas era zeloso. He was working against Christ or against God instead of for Him. Ele estava trabalhando contra Deus, contra Cristo. Maybe our zeal and our passion is misplaced. Talvez o nosso zelo e o nosso fogo está direcionado incorretamente. 2 Timothy 4:10 says, "For Demas hath forsaken me, having loved this present world." 2 Timóteo 4:10 fala de Demas. Vou pegar aqui para citar bonitinho. 2 Timóteo 4:10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Maybe like Demas, our lack of service is really just a result of us loving the wrong things. Talvez, como Demas, a ausência de nosso serviço ao Senhor seja apenas uma questão de amor às coisas erradas. Maybe our lack of service is because we love the wrong one. Talvez a ausência de nosso serviço ao Senhor seja resultado de um amor à pessoa errada. This may be hard to hear, Isso é algo que pode ser duro de ouvir, but if we are not serving the Lord mas se a gente não está servindo ao Senhor, wherever He has planted us, onde quer que seja que Ele nos colocou, wherever He has placed us in life, em qualquer lugar na vida que Ele nos direcionou, if we're not serving Him, se nós não estamos servindo a Ele, maybe it's because, like Demas, we love this world more than Christ. talvez seja porque, como Demas, nós estejamos amando mais ao mundo do que ao nosso Senhor. And gifting and calling are just excuses to escape responsibility. E esse negócio, esse papo de dom e de chamamento é só desculpa para a gente evitar de cumprir a nossa responsabilidade. 2 Thessalonians chapter 2. Vamos a 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Verses 12 through 14. Eu vou ler então do 12 ao 14. Segunda Tessalonicenses 2, 12 diz: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Verse 13 talks about the means of salvation. God determined that we would be sanctified by belief of the truth. O verso 13 fala do meio de salvação que Deus determinou, que seria através de fé na verdade. Verse 14 says the gospel calls to everyone. E o verso 14 fala que o Evangelho chama a todos. But people make a choice every day to believe not the truth. Verse 12. Mas como no versículo 12, pessoas fazem suas escolhas e muitos decidem rejeitar a verdade. People make the choice every day because they have pleasure in unrighteousness. Todos os dias essas pessoas se recusam a dar crédito à verdade porque se deleitam com a injustiça, eles amam o pecado. They find unrighteousness entertaining and enjoyable. A injustiça para eles é algo que eles apreciam, que eles gostam. And so they reject the truth. Então, como resultado, eles rejeitam a verdade. And how often do Christians
reject serving the Lord for the same reason. Isso no mundo, né? Mas vamos perguntar, com qual frequência cristãos rejeitam o chamado do Senhor e a verdade pela mesma motivação, por amar o mundo? Because of the pleasures of the world, because of the pleasures of unrighteousness. Quantos cristãos rejeitam o chamamento do Senhor por causa dos prazeres da injustiça? Not everyone answers the call to serve the Lord. Não são todos que respondem ao chamamento de servir ao Senhor, But all of us are called to serve. mas todos nós somos chamados para servir ao Senhor. This morning we visited Galatians 5:13. Hoje pela manhã a gente deu uma visitinha ali em Gálatas Galatians 5:13. 5:13. And there he talks about by love serve one another E ali ele fala de servir uns aos outros pelo amor and not to use our liberty for an occasion to the flesh. e não usar a nossa liberdade para dar ocasião à carne. Any one of us could do that. Qualquer um de nós pode fazer isso. The Apostle Paul could have done that. Paulo podia ter feito isso. In fact, he even talks about that he could have done that. Look at 1 Corinthians 9:17. De fato, Paulo fala ele mesmo que ele poderia ter feito isso. Vamos para 1 Coríntios 9:13. 17. 1 Coríntios 9:17, perdão, irmãos. 9:17. Back to verse 16. A gente vai recuar, dar uma resinha, pegar os 16. Yeah, let's go verse 16 and 17. Ok, vamos lá. 1 Coríntios 9:16 e 17. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim. Okay, I know what he said. Verse 16, he says, for though I preach the gospel, I have nothing to glory of. If I'm out there serving the Lord, if I'm out there preaching, it's not about my glory. I don't have anything, I can't pat myself on the back for that. Então, se eu estou anunciando o Evangelho, eu não estou ganhando nada com isso. Eu não tenho do que me gloriar, me dar aquele abraço, né, um tapinha nas costas e falar, nossa, como eu fiz bem isso. He says, necessity is laid upon me. It's a responsibility. Porque o versículo fala, pois sobre mim pesa essa obrigação. É uma responsabilidade. That was not a unique responsibility to him. We all have that responsibility. Essa responsabilidade não é única e só de Paulo, é de todos nós. And then he says, woe is unto me if I don't preach it. Daí ele fala, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. So there's no reward for preaching it, but there's the danger of not doing it. Então, não há recompensa por pregá-lo, mas há um perigo se não pregar o Evangelho. Verse 17 then talks about, if I do it willingly, I have a reward. But either way, it's been committed to me. O versículo 17 fala, se o faço de livre vontade, daí eu tenho o galardão. Mas, de qualquer forma, é uma responsabilidade dada a mim. Just like Bernardo pointed out to us last night, we all have the responsibility to do the work. That's Ephesians 4:12. É como está escrito em Efésios 4:12, e Bernardo mencionou ontem à noite. Todos nós temos a responsabilidade de fazer a obra do Senhor. Colossians chapter 3. Vamos a Colossenses 3. I want you to pay attention to verses 23 and 24, but especially the last part of 24. Ye serve the Lord Christ. A gente vai ler aqui e ele gostaria que todos prestassem atenção
no versículo 23 e 24, mas especialmente a parte do 24, que dá o foco em servir ao Senhor. Vamos lá, Colossenses 3, 23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. You serve the Lord Christ. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. You serve the Lord Christ. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. One more time. Mais uma. You serve the Lord Christ. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Far too often, as Christians, we sit on our hands and do nothing. É muito comum como cristãos a gente ficar de boa e não fazer nada. And we say we don't feel called. Aí a gente fala, eu não sinto o chamamento. We come up with all kinds of excuses that sound spiritual A gente vem com um monte de desculpa que parece espiritual. to do nothing. Não fazer nada. But Scripture is clear. Mas as escrituras são claras. You can't argue with facts. Não dá para discutir contra fatos. Scripture says you are servants. A escritura diz, vocês são servos. Colossians 3:24 says, ye serve the Lord Christ. Colossenses 3:24 diz, a Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. And the only choice is whether we are going to be obedient or make excuses. Então a única escolha realmente é se nós seremos obedientes ou se a gente vai inventar desculpa. But like Paul said, whether we do it or not, we've been entrusted with something. Mas como disse Paulo, quer a gente faça ou não faça esse trabalho, uma responsabilidade nos tem sido dada. The choice is yours. A escolha é sua. Let's pray. Oremos. Your Heavenly Father, Querido Pai Celestial, I am so thankful sou muito grato for your faithfulness. pela tua fidelidade. And Lord, I pray that we can be as faithful, or we can be faithful to you. E Senhor, eu oro que nós possamos ser fiéis a Ti. Lord, I pray that the world does not draw us away. Senhor, eu oro que o mundo não nos envolva e não nos leve, But that we love you more in this world. mas que nós amemos a Ti mais do que a este mundo. May we not be excuse-making servants, Que possamos ser servos que não inventam desculpas, but surrendered servants to you. que nós possamos ser servos rendidos a Ti, obedientes a Ti. It's in your Son's name I pray, in the name of Jesus Christ. É no nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que eu oro. Amém.